Direito penal de risco, se não me falha a memória, quem traz esse tema é o Cornélio Petri. A gente estava referindo a ele que dá o nome do direito penal de risco. E eu, na minha concepção, né, o direito penal econômico, a base dele é o risco. Né? A gente vem acompanhando assim que lá no século XV a gente tratava o risco, e até o século XIX, né? Se tratava o risco como uma causa natural. Então era algo que era um acidente e que era perceptível pelos sentidos. Você conseguia ver o que era o risco, via um barco saindo e não voltava, e davam justificativa que tinham monstros na água, né? Tudo. E não tem, será? Os riscos, eu já não sei, né? Pô, Matheus, não tira meu chão aqui, cara. Ou o Jack Sparrow lá, né? Esqueci o nome do... Piratas do Caribe. Piratas do Caribe tem os monstros lá, né? O último que eu vi tinha um polvo. Que tinha um polvo que era um barbudão assim, que eu lembro era esse. É esse mesmo. E aí, então, tu tinha essa classificação de risco. Ele era uma decorrência geralmente natural e de algo que era perceptível pelos sentidos. A partir do incremento da industrialização, o início da industrialização, o ser humano e principalmente o incremento científico, né, a gente passa com o ser humano com uma outra postura em relação ao risco. Ele começa a ter conhecimento do risco, tentar comprovar ele e prever ele de forma científica. Né? Então a gente começa a entrar numa fase de controle de riscos. Né? O risco ainda como uma ocorrência ou natural ou da ação humana, em que se busca controlar por meio da tecnologia. E esse movimento ele vai até quase o final do século XX, quando a gente tem uma terceira etapa do risco, que aí sim é com o boom das tecnologias, onde a gente perdeu o controle dos riscos. Né? Hoje, nessa terceira fase, que a gente vive agora no século XXI, nós não temos a mínima ideia dos riscos que tem na nossa atividade econômica, porque é um mundo globalizado. E eu acho que a prova do risco, nesse caso específico, é a nossa pandemia que a gente está vivendo hoje. Né? Para quem está nos vendo agora, nós estamos em 2020 aqui, porque também temos em vídeo o podcast, e nós estamos no meio de uma pandemia que começou lá na China. E foi se proliferando até chegar aqui. E se em 15 de março, ou sei lá, se em janeiro, se nós tivéssemos perguntado para as pessoas se achavam plausível chegar no estado em que chegamos, acredito eu que a maioria das respostas seria não. Não, pandemia, na China, morcego, na China, que é isso? Não, segue o baile, bobagem, usar máscara, que é isso? Então, de fato, né, as coisas acontecem com muita intensidade, muitas vezes, em determinados pontos específicos, e aí que a regulamentação nos ajuda, né? Pelo menos a tentar, ou antes da regulamentação ainda, a compreensão sobre os riscos e a margem que a gente pode atribuir a eles, né? Margem de consentir com uma possibilidade de um pouco de risco e estabelecer um limite. A partir daqui já não é um risco tolerável, já se torna algo perigoso, pelo menos em relação ao direito penal, né?